Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez nós estamos entrando no teu lar, a hora do milagre, para declarar a sua bênção e a sua vitória. E hoje nós temos uma palavra edificante, uma água ungida, aonde nós estaremos fazendo aquela oração forte para que você possa ser abençoado e uma semana abençoada com toda sorte de bênção através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero que você prepare aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, a sua fotografia, no qual hoje eu estou determinando uma bênção e uma vitória na sua vida através do Espírito Santo de Deus. E você que preparou a sua água aí, o seu copo, eu quero que você abra também a palavra. Vamos ler essa palavra agora. É Provérbio 8:34. Bem-aventurado é o homem que ouve, vigiando diariamente as minhas portas, esperando a entrada da minha casa. Que coisa abençoada é quando eu estou esperando, eu estou vigiando. É como se fosse aquela sete prudente, aquela que não repartiu o seu azeite, é aquela pessoa que estava na unção, na oração, estava perseverando com o Senhor Jesus. A qualquer momento o Senhor Jesus poderia voltar. A qualquer momento aquela pessoa, ela estava atenta, ela estava vigiando, ela estava em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E é isso que o Senhor quer, porque o Senhor Jesus, Ele está muito próximo do que nós imaginamos. Nós entendemos que cada dia, que cada momento que passa, que se Ele não voltar agora, a morte também é a certeza. Então, aqui, aquela sete prudente, ela estava com o seu azeite, esperando o noivo. É assim que a igreja amada, a igreja escolhida, ela está constantemente atento à voz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero outro versículo, por favor. Porque todo aquele que me encontra acha a vida e recebe o favor do Senhor. Olha, é uma coisa maravilhosa quando a gente encontra o verdadeiro Deus, o verdadeiro caminho. E aqui, quando a gente encontra o Senhor Jesus, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, fala que nós andávamos como ovelha desgarrada, sem o seu pastor. E nós andávamos pelos ídolos, mudo e surdo. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. E nós andávamos pela nossa direção. Nós andávamos desgarrados do nosso pastor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era derrota em cima de derrota, fracasso em cima de fracasso. Mas aqui diz a palavra que nós achamos um bom tesouro. E esse tesouro é valioso porque ele, através desse evangelho,
Ele mudou a minha vida. E hoje Ele pode também mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida num abrir e piscar de olho. Quando você encontra o Senhor Jesus, você recebe uma transformação e uma mudança que você nasce da água e do Espírito. E você não é mais aquela pessoa angustiada, deprimida, triste. Eu glorifico a Deus quando eu achei esse tesouro. É um tesouro pendurado na cruz. Por fora estava aquele madeiro, mas por dentro era o meu pecado. E assim, quando eu encontrei esse tesouro, eu passei a ter a direção mais forte, mais poderosa, que a direção do Espírito Santo. Aquele que o encontra o Espírito Santo para te conduzir. E você que está à procura de uma direção, você que perdeu tudo que você tinha, e você que está no leito dessa enfermidade, no vale da sombra da morte, aonde você acha que não tem solução pela sua vida. Hoje você pode encontrar esse tesouro, que não é religião, não é seita, não, é a palavra verdadeira, é aquela casa que foi edificada sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, e eu profetizo, eu determino que você vai sair dessa dívida, que você vai sair dessa depressão, que você vai sair dessa angústia. Essa enfermidade, ela vai deixar o seu corpo, porque você achou um tesouro. E esse tesouro, ele vai fazer a diferença na sua vida. Eu quero outro versículo, por favor. Mas aquele que de mim afasta a si mesmo é grande, e todos que me odeiam ama a morte. Olha, aqui ele está dizendo, todo aquele que o odeia ama a morte. E todo aquele o que o afasta, ele paga um preço alto. Porque a pessoa passa a ser prisionada, passa a viver sobre o castigo de um tirano, sobre um castigo de um império. A pessoa, aquele que o afasta, ama a morte. E quando nós morremos sem essa graça, porque lá no lago de fogo, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre, essa é a morte espiritual, é a morte física, no qual a pessoa vai ficar eternamente no lago de fogo, aonde não há tempo, é determinado. E aqui, aquele que o encontra, o acha o bom tesouro, esse encontrou uma maior riqueza, uma pérola preciosa. E você que está aí, que pensa em tirar a sua vida, ainda há uma saída para você.
como Deus teve misericórdia e teve saída pela minha vida, porque você encontrou a palavra do Senhor Jesus. Você encontrou o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu tenho a convicção e a certeza que o Senhor, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai transformar. Mas aquelas pessoas, o que despreza, ele despreza a vida. Mas quando a pessoa ama, encontra Jesus, ele passa a ter vida e vida com abundância. As pessoas que desprezam o reino de Deus, desprezam a justiça de Deus, o preço é muito alto que a pessoa paga. E hoje eu quero que você entenda que quando você abre seu coração, abre a sua mente, o seu intelectual, e você vai encontrar uma vida e vida com abundância. Você vai sair da situação que você se encontra, porque o general, ele é invencível. O Senhor Jesus, ele nunca perdeu uma batalha. Então, todos aqueles o que encontra a vida eterna. E aquele o que despreza, ele paga um preço muito alto. É porque ele é dominado por um vício, dominado por uma depressão, dominado por uma angústia, dominado por uma tristeza. E somente o Senhor Jesus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir, porque tem pouca força. E hoje eu determino que é só você encontrar essa palavra e você vai sair da situação que você se encontra, porque você achou um bom tesouro. E todo aquele que o ama e guarda a sua palavra, quando nós dizemos lá em João no capítulo 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O 35, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. E quando você encontra esse bom tesouro, você não passa a ser mais amigo do azar, você não passa a ser mais amigo do ódio, você não passa a ser mais amigo da depressão, porque o Senhor faz nascer em você um rio de água viva, que nascerão e fluirão dentro da sua própria vida. O outro versículo, por favor. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? É o que o poder do homem em troca da sua vida. Olha, nós estamos vendo aqui que eu tenho que velar pela minha vida. Eu tenho algo precioso que está dentro de mim, que é a minha vida. E eu só tenho uma vida. Eu tenho que cuidar da minha aparência, porque eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você tem a grandeza de Deus na sua vida, você passa a zelar pelo seu corpo, zelar pela sua vida, zelar pela sua imagem. É o que eu quero te dizer, que nem tudo está perdido.
ainda tem uma solução para a sua vida, para o seu problema. E hoje eu creio que é chegada a hora de você mudar de página. E eu não estou aqui para te julgar. Eu não posso julgar o livro pela capa. Eu não estou aqui para te condenar. Meu amigo, minha amiga, eu estou aqui te oferecendo uma vida e uma vida com abundância. Eu estou aqui te oferecendo um poder do Evangelho que muda a sua vida, que muda a forma de você viver. E essa palavra, ela tem poder para transformar a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Como tem transformado, como tem prosperado, porque o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que faz a diferença na sua vida. Então, aquele o que acha um bom tesouro, ele é aquele que encontra a saída para a vida eterna, a saída para o Espírito Santo de Deus. E aquele o que despreza o próprio Senhor Jesus, ele paga um preço alto. Ele recebe como recompensa a morte. E é o que o Senhor hoje ele está ordenando para que nós possamos amar esse bom tesouro, porque aquele que o encontra a alegria para o seu coração. Não temos mais o vazio na alma, porque o Espírito Santo de Deus entrou dentro de nós. Aí nascerão, fluirão rios de água viva. E já não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus, aleluia. É o que eu quero que você entenda. Quando você despreza, você perde a sua vida, você perde a sua alma, você perde o seu espírito. Mas quando você encontra esse tesouro, você encontra a vida, você encontra a alegria. É aquele ditado, se quando a gente encontra Jesus, até a tristeza pula de alegria na presença do Senhor. É o que eu estou determinando. Você que é triste, deprimido, agoniado, não adianta você tomar os medicamentos para depressão, para ansiedade, para agonia. Mas o Espírito Santo de Deus é o remédio mais forte. É a dose mais forte dentro de mim. E quando você encontra esse tesouro, você encontrou a saída para a vida eterna. E aquilo que eu quero te dizer, você achou a solução para o seu problema. Você descobriu a causa da sua doença. E o antibiótico eficaz é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabou aquele fardo pesado, aquelas correntes que te amarrava, porque você achou um tesouro. Você achou
a vida e vida eterna. Eu creio e eu confio. Um evangelho tão simples. Às vezes nós não damos nada por ele, mas é ele que muda a vida das pessoas. É a palavra, como ele diz lá no Salmo 119, 105. A tua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Então, você será iluminado, você será abençoado através do Espírito Santo, porque você encontrou Jesus, você encontrou esse bom tesouro. E agora, Deus vai te libertar do castigo eterno. Deus vai te libertar da depressão, da angústia, da tristeza. Só basta você abrir o seu coração. Abre a sua alma. O nosso espírito, a nossa alma, ela tem sede das coisas de Deus. A nossa alma, ela só encontra paz através da pessoa de Jesus. E quando nós vimos aquele outro versículo lá em Provérbio, aonde fala que aquele que encontra o bom tesouro, ele passa a ter uma vida de vitória. Mas aquele que despreza a palavra de Deus, que despreza a Jesus, o preço que ele paga é a morte. É uma vida sem ausência do Espírito Santo. Lá não vai ter a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque lá é chamado de lago de fogo, aonde será lançado a besta, a serpente e o falso profeta, e todos aqueles o que despreza o reino de Deus, despreza a grandeza de Deus. Então, nesse momento, quando você ama a palavra de Deus, você sai da mão desse tirano, você sai da mão desse império, você sai dessa maldição e você encontra uma vida e vida com abundância. Basta você crer, basta você confiar, e não importa a situação que você se encontra. Quando você anda e descobre e acha esse bom tesouro, a sua vida, ela é transformada através do Espírito Santo de Deus. E eu tenho a convicção e a certeza que o seu problema, ele é muito menor do que Jesus. A sua dificuldade é muito menor do que Jesus. Ele foi o único que deu a vida por causa de mim e por causa de você. E ele também vai entrar com a misericórdia, ele vai entrar com uma compaixão. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é aquilo que eu te falo. Eu não estou aqui para te julgar. Lá em Lucas, no capítulo 6, 38, recalcada, sacudida, transbordante. Não posso te julgar, mas eu estou aqui para te abençoar. Como eu saí dessa situação que eu se encontrava. Eu estava deprimido, agoniado, triste, mas eu achei esse tesouro
pendurado na cruz. E hoje eu glorifico a Deus, porque aquele vazio saiu de dentro de mim. O Senhor Jesus preencheu a minha alma, preencheu o meu espírito. E hoje o remédio para você sair dessa tristeza, dessa angústia, dessa maldição, é essa palavra, no qual você acha esse tesouro pendurado na cruz, no qual você vai voltar a sorrir. Você não vai vegetar, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é forte, ele é poderoso e ele vai transformar a sua vida. Basta você confiar e crer, porque todo aquele que o encontra achará pastagem. Todo aquele que encontra, ele fica alegre, ele fica cheio do Espírito Santo de Deus. Pega a sua água comigo, que eu vou me colocar de pé. E eu vou estar orando para que você possa ser curado espiritualmente, você possa ser curado fisicamente. É o que eu desejo nesse momento que você acha esse bom tesouro. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor vela pela palavra. É a sua palavra que cura. É a sua palavra que transforma. E nesse momento agora, Senhor, essa pessoa que está angustiada, essa pessoa, ó Deus, que não dormiu esta noite, nem à custa de remédio. Senhor, essa pessoa que procura paz nas drogas, na bebida, nos vícios. O Senhor o entra agora com a tua palavra. O Senhor entra agora com teu escape. Senhor, muda a vida, Senhor, desse morador de rua. Muda a vida, Senhor, desta pessoa que está presa nesse presídio. Muda, Senhor, a vida dessa pessoa que está presa, acorrentada pelo mal. Eu determino agora pelo poder da oração, Satanás, solta essa vida que está me ouvindo. Solta o caminho desta pessoa, porque eu declaro que essa pessoa agora foi libertada e foi curada através do Espírito Santo de Deus. Senhor, muda a vida dessas pessoas, como o Senhor mudou a minha vida, porque eu achei um bom tesouro, eu achei a tua palavra, e por isso que eu fui curado. E assim também, coloca, meu Deus, uma unção, um pingo do teu sangue sobre essa pessoa que tomar desta água. Ela vai ser curada fisicamente, espiritualmente. Ela vai ser liberta em nome de Jesus. Toma sua água comigo. E eu quero que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. E pode ter a convicção e a certeza que você foi abençoado e curado
através do Espírito Santo de Deus. E depois, aí no YouTube, Bispo Jairo Serra, você pode escrever aí no meu canal, na minha página, e pode colocar o seu pedido de oração, no qual nós estaremos orando e agradecendo a Deus. O seu milagre é o meu milagre. A sua vitória é a minha vitória, no nome de Jesus. Amém.